a gente dá seguimento ao nosso curso de Mecânica dos Fluidos. Nessa quarta aula, nós vamos entender um pouco mais sobre os esforços que acontecem devido à distribuição hidrostática da pressão em corpos submersos, tá? O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, quando a gente tem é, a pressão em qualquer ponto, a gente sabe que a força ela pode ser escrita como pressão vezes a área. Beleza, isso a gente já conhece. Agora, se a gente não tiver um único ponto com pressão, mas a gente tiver uma distribuição de pressões em um corpo, por exemplo, eu podia ter aqui um corpo e uma distribuição de pressão toda doida aqui, né? Como eu posso calcular qual que é a força que essa pressão causa nessa minha superfície? Bom, pensando na mecânica dos fluidos, se a gente tiver uma superfície submersa, imagina que aqui eu tenho uma superfície livre, ou seja, a pressão que atua nessa linha horizontal é a pressão atmosférica. E aqui eu tenho uma superfície plana qualquer. Plana porque na direção da profundidade não há variação na área, tá vendo? Como será que é a distribuição de pressão nessa superfície plana? E mais, como eu posso calcular a força resultante da distribuição de pressão nessa superfície plana? Se a gente se lembrar, a pressão ela varia gradualmente com a profundidade, né? Lá do teorema de Stevens, a gente já sabe que a pressão varia gradualmente com a profundidade. Então, se eu tenho uma superfície que está junto aqui, uma superfície plana que está junto da superfície livre, a pressão relativa nesse ponto é zero, tá? E ela vai aumentando em função da do peso específico desse fluido, tá? Então é alguma coisa desse sentido. Pressão aqui é a pressão atmosférica, igual a zero, se a gente pegar na escala relativa, até uma pressão gama H, em que H é essa profundidade da placa submersa, tá? Ótimo. Então, assim, a gente já sabe, se não for um ponto, a gente não tem uma única pressão, mas nós temos uma distribuição de pressões, tá bem? A força resultante dessa distribuição de pressões seria a soma das forças infinitesimais que vão sendo exercidas em áreas infinitesimais. Ou eu poderia dizer que a força resultante é igual a não vezes dA, tá? Isso ao longo de toda a superfície do sólido. Lá da resistência dos materiais, ou da mecânica de sólidos, vocês já sabem que quando eu tenho uma carga, por exemplo, imagina que isso aqui é uma viga e eu tenho uma carga triangular distribuída, a força resultante ela vai estar por aqui, assim, mais ou menos, né? No centro de gravidade da minha distribuição de pressão ou de força. Agora a gente vai equacionar isso e mostrar exatamente como calcular essas resultantes, tá? Então vamos lá. O importante da gente lembrar aqui é que nós também não temos uma única seção. Isso aqui é uma placa, então imagina, eu tenho aqui, agora fazendo em três dimensões, eu tenho a minha placa aqui, tá? Ela está submersa, é como se eu tivesse inserido, por exemplo, um vidro num reservatório de água. Eu quero saber como que a pressão vai causar esforço, como que a pressão vai causar esforço nesse vidro, nessa placa, tá? Então eu tenho um volume de distribuição de pressão, está aqui representado por esse prisma de pressões, tá? E ele vai exercer ao longo de toda a placa uma distribuição de pressão e, consequentemente, uma distribuição de forças, tá bem? É isso que nós queremos equacionar. Então a gente já sabe que a força resultante é igual à integral em toda a superfície de P vezes dA, tá? Ótimo. Mas a pressão é igual P é igual a gama vezes a profundidade, não é isso? Se a profundidade varia, então a pressão também varia. Tá? E agora vamos olhar o seguinte, olha, imagina que eu tenho aqui então a minha superfície livre, eu tenho uma placa aqui, tá? Olhando sempre
o lado da placa, né? Estou olhando para o lado, tá? Se eu fizesse uma projeção, ou fizesse um corte, olhasse para o outro lado, né? Essa placa pode ter a área que a gente quiser, uma área qualquer aqui, tá? Ok. A gente vai definir algumas coisas então aqui, tá? Vou trocar de cor para a gente ter algumas referências melhores, mas olha só. Primeiro a gente vai definir dois eixos principais, um que está na mesma direção longitudinal aqui da placa, tá? E o início dele é aqui na superfície livre. Esse é o nosso eixo Y. E o outro é perpendicular a esse eixo, tá? Tá aqui. É o nosso eixo X. Ambos com início zero aqui na superfície livre, tá? Esse eixo faz um ângulo alfa com a superfície livre, tá bem? Essa nossa placa, ela também tem suas características geométricas, por exemplo, centro de gravidade. Então eu sei que o centro de gravidade dela está mais ou menos aqui, né? Aqui está o CG dessa placa. Se eu faço a projeção disso no eixo Y, então eu trago esse centro para cá, tá? Então, essa distância do centro de gravidade aqui é a distância Y, Y do centro de gravidade, tá bem? Veja só, vamos voltar para a nossa equação então. Para cada altura h, uma altura h qualquer, vou voltar para o preto, para cada altura h qualquer, eu tenho uma pressão que atua nessa placa. Então, para o começo da placa aqui, eu tenho um h, para outro ponto eu tenho outro h, e por aí vai. Eu sei que h é y vezes o seno de alfa. Y seno de alfa, né? Então eu posso substituir, falar que a força resultante é igual a gama integral, né, de gama y seno de alfa vezes um dA. dA é esse pedacinho infinitesimal aqui da área que a pressão P no ponto Y atua, tá? Isso aqui é o meu dA. Bom, é, nós vamos deduzir isso aqui para um fluido o peso específico não varia com a profundidade, tá bem? Então, e o ângulo e esses eixos estão fixos. Então eu sei que gama e seno de alfa é igual a zero, tá? Então, força resultante vai ser igual a gama, perdão, seno de alfa é constante. Então, gama seno de alfa, posso tirar da integral, vezes a integral de y dA, tá? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Y, se vocês se lembrarem lá da física básica, y do centro da gravidade vezes a área é igual à integral de y dA, tá? Então, eu posso escrever aqui o seguinte, que a força resultante é igual a gama seno de alfa vezes y do centro de gravidade vezes a área. Mais y do centro de gravidade vezes a área é a altura vertical aqui da superfície livre até o centro de gravidade. A gente chama isso de H do CG. Então, a força resultante, FR, vai ser igual a gama H do CG vezes a área. Essa é a força resultante na horizontal de uma distribuição de pressões numa superfície plana,
Tá bem? Então é isso que a gente queria mostrar nessa primeira aula. Como eu consigo calcular a força resultante de uma distribuição de pressão numa superfície plana. Vejam só, a gente fez algumas considerações que são muito importantes aqui. Nós definimos, então, primeiro, que a placa está submersa, tá? O eixo Y que a gente definiu, ele passa no centro da superfície plana e tem zero na superfície livre, tá? E o eixo X é o eixo perpendicular, que também começa na superfície livre, tá bem? Vejam, se essa placa está aqui, como seria a distribuição de pressões nela? Ela seria algo mais ou menos desse tipo, né? Começa com uma pressão que tem essa altura H1, vamos chamar, e vai aumentando até a altura H2, né? Alguma coisa trapezoidal assim, tá? Uma forma de calcular a força resultante seria, isso aqui é um trapézio, né? Tem uma diferença de pressão entre o início da placa e o final. Uma forma de calcular a força resultante seria a área o volume desse trapézio, porque isso tem uma largura, tá? Veja que é importante que a área da placa não é essa arinha que a gente está vendo aqui, é essa área total aqui, tá? Então aqui é a mesma coisa. Se eu estou olhando para a distribuição de pressões, para eu calcular a força a partir da distribuição de pressão, eu poderia calcular o volume dessa distribuição de pressão, que é essa área vezes a largura da placa, tá? Mas eu recomendo vocês sempre trabalharem com esse equacionamento aqui, porque ele é mais genérico, tá bem? Então, podemos escrever que a força resultante é igual gama H do CG vezes a área da placa, tá? Uma coisa que a gente poderia fazer uma análise aqui é o seguinte: vamos pegar a situação que é bem simples, em que eu tenho uma placa que começa bem aqui na superfície, tá? Essa placa tem largura, tem altura total H e largura L, tá bem? A gente já sabe que a distribuição de pressão dessa placa é um triângulo, começando no zero, se a gente pegar a pressão relativa, né? Começando no zero e vai até gama H, tá? A gente já sabe isso. Isso aqui vale gama H. Pelo prisma de pressão, a gente poderia falar o seguinte, que a força resultante é igual a esse volume de pressão. Vai ser gama H vezes H sobre 2, ou seja, essa área triangular, vezes o comprimento L. Então, gama H ao quadrado sobre 2 vezes L. Usando o nosso equacionamento, o que a gente tem? A nossa placa está aqui, né? Fazendo a projeção dela, ó, ela mede L e tem a altura H, é um retângulo. O centro de gravidade está bem aqui no meio, em H sobre 2. E usando então o nosso equacionamento, a força resultante é gama H do CG vezes a área da placa, tá? Então, eu tenho força resultante igual gama H do CG, olha, é a altura desde a superfície livre até o centro de gravidade, H sobre 2. Vezes a área da placa, H vezes L. Isso aqui vai ser gama H ao quadrado vezes L sobre 2. Exatamente a mesma coisa, né? Como a gente já esperava. Só mostrei como que a gente poderia calcular das duas formas. Quando a distribuição de pressões é triangular, isso é mais simples. Agora, quando a placa não está junto da superfície livre, calcular pelo prisma de pressão é mais difícil. Então, eu recomendo calcular pelo nosso equacionamento. No nosso equacionamento, a gente tem algumas características que são importantes. Ele foi feito para a superfície livre, tá? O eixo Y e X começam na superfície livre, então começam na superfície
livre. O eixo Y passa pela placa, tá? E o nosso fluido tem ρ igual a uma constante. Então, essas são as hipóteses para que a nossa equação força resultante igual gama H do CG vezes a área da placa seja válida. E H do CG, a altura vertical até o CG da placa, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar onde essa força está aplicada, tá bem? Calcular, mas onde essa força está aplicada? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Então, até já.